das culturas que perpassam a cultura bíblica daquela época, principalmente a cultura romana. Porque na cultura romana existia uma lei chamada pater familia, pater family, que assim, o pai ele só tinha direito e os filhos só tinham deveres. Então, a ideia da lei era que um pai tinha direito até de condenar um filho à morte, se ele quisesse. Ele podia abandonar o filho, não tinha lei de proteção aos filhos. Ele podia fazer o que quisesse. O filho e a esposa eram propriedades do pai. E aí vem o cristianismo, aquilo que John Stott chama de o cristianismo, ele é contracultural. Que em alguns momentos ele vai totalmente contra, de forma corajosa, ele vai totalmente contra a cultura do seu tempo. Então o cristianismo vai contra todo tipo de autoritarismo, até paterno e materno. Quando diz assim, pais, não provoqueis vossos filhos à ira. Não exaspereis os vossos filhos, está em algumas outras traduções. Assim, claro que hoje a gente vive num período que são mais os filhos que provocam os pais à ira do que os filhos que provocam os pais que provocam os filhos à ira. Mas ainda acontece, né? Algumas pessoas ainda pensam, confundem autoridade com autoritarismo. Nós vamos orar aqui, e depois nós vamos passar a palavra para a nossa irmã Dilma, sem mais delongas, porque a nossa intenção nessas quinta-feiras, a gente aprender com pessoas que são dotadas de saber, são cristãos como nós, e que vêm aqui para compartilhar um pouco da sua experiência conosco, em áreas tão importantes para a nossa vida. Vamos orar? Deus, nós te louvamos e te bendizemos, e rogamos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração receptivo, que nós possamos, ó Deus, estar aptos, desejosos, interessados em aprender. Tira de nós toda soberba, toda arrogância, toda prepotência, toda dureza de coração, que nós possamos ser humildes e reconhecer que nós sempre podemos e precisamos aprender. E que o Senhor ministre ao nosso coração, a nossa vida, nos ensine através da tua filha, compartilhando o seu saber, a sua experiência, ó Deus, a sua aptidão, todo o seu conhecimento aqui conosco nessa noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Dilma. Graça e paz, irmãos. Preciso repetir que eu sou extremamente tímida, E esse lugar aqui é um lugar de muita responsabilidade. E depois das dicas do pastor aí, a questão da oratória, vocês me ajudam. Se eu estiver falando baixinho demais, quem estiver aí atrás, me ajuda um pouquinho. Estou saindo de uma gripe muito forte, ficamos muito doentes. E a minha fala com o Senhor foi, Senhor, eu preciso estar em condições na quinta-feira. Eu não vou adiar, não vou pedir para substituir, eu vou confiar, eu vou conseguir chegar lá. Aqui estou, e o resultado disso, são as nossas orações e também o nosso interesse em servir. Nós temos uma missão e você pode servir do seu jeito, com o seu talento e com o seu desejo. Porque não adianta ter talento, não adianta ter serviço, se você não tem desejo. Concordam comigo? Então, vamos ativar os nossos desejos aí. Mesmo tímidos, tem lugar para todo mundo. E do seu jeito. Não precisa ser só aqui na frente sozinho, pode ser daí mesmo, de diversas formas. E como pais, vocês têm uma missão
extremamente importante com seus filhos. Eu gostaria de pedir que o irmão pudesse colocar na tela de novo o texto que a gente acabou de ler. Obrigada, irmã, vou precisar muito. Em Efésios, porque o pastor, Deus trabalha tão maravilhosamente bem, porque o texto que eu preparei para iniciar a fala com vocês é a fala final dele. Então, o Senhor provavelmente tem algo muito maravilhoso para as nossas vidas nessa noite. E não é através da minha vida ou da minha palavra, mas da palavra dele. Então, vamos lá. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina, na admoestação do Senhor. Por que que os pais... É eu, né? Volta eu lá de novo. Por que que os pais são responsáveis por algumas situações que acontecem na vida dos filhos? Ou, pelo menos, eles se sentem assim, como se eles fossem responsáveis. E aí formulam aquela grande pergunta: aonde foi que eu errei? Quem nunca aqui fez essa pergunta? Ou quem de vez em quando faz essa pergunta? Você faz essa pergunta? Geralmente você faz essa pergunta para o interessado? Uma autoavaliação? Uma autoavaliação. Compartilha isso com a companheira? Muito bom. Quem mais? Faz isso? Qual é a sensação? Mãos amarradas? Seria muito importante que viesse para a gente uma resposta redondinha para que a gente pudesse consertar. Quando exige uma autoavaliação, eu preciso dialogar com alguém. Conversar é diferente de dialogar. Quando eu converso, nós conversamos com todo mundo. Você conversa no trabalho, você conversa em casa, você conversa com o vizinho, você conversa na igreja. Dialogar é muito mais do que isso. Quando eu dialogo com alguém, eu me interesso por aquele assunto. Com relação a pais e filhos, vocês precisam sair do status da conversa e entrar no que seria dialogar. Por que que isso é importante? Conversar, conversamos o tempo todo, sobre diversos assuntos, com diversas pessoas. Dialogar é prestar atenção a detalhes. Se você conversa com a sua esposa, se você conversa com a sua parceira, você automaticamente vai prestar atenção a detalhes. Porque vai vir um feedback de lá para cá também. E acredito eu que quando a gente inicia essa fala, nós já estamos preparados para ouvir o que vem de lá. E o interessante é que nós não provoquemos também a ira de quem está nessa autoanálise. Porque nessa hora, se nós já estivermos vivendo uma situação difícil, uma situação em que exige uma intervenção talvez muito mais incisiva, a gente tende a culpar o outro. Você estava lá. Você não viu? Ou pode ser o contrário também. Você não estava aqui para você ver. Então, isso a gente vai escutar diversas vezes, seja por estar ocupados, por estarmos envolvidos em outras situações, ou porque não estamos preparados mesmo para lidar com as situações e as adversidades que surgem para nós. Como dialogar com seus filhos? Alguém tem uma dica? Leandro levantou. Eu já estou levando o microfone para quem quer falar. Quem tem uma dica? Tem que estar próximo, né, Dilma? Tem que conhecer e estar pertinho, observar, olhar, ver até o que não está sendo mostrado. Perfeito, perfeito. Eu sei que vocês querem falar mais, mas eu vou adiantar.
saindo da sua condição, do seu status. Se você está só pergunta, e aí, filho, como é que você está? E aí, filho, como é que foi a escola hoje? Eu estou dialogando com ele? Não. E uma das coisas que a gente mais faz, quem tem criança aí que vai pegar para a escola, lá na escola, no final do dia, por exemplo, é muito comum estar dirigindo e perguntar, e aí, filho, como é que foi seu lá na escola hoje? Por que normalmente eles usam uma palavrinha, não sei se vocês estão habituados aqui, eu ouço isso todos os dias. Normal. Quem ouve essa palavra aqui? Ou quem fala assim aqui? Quando a gente pergunta alguma coisa, e aí, como é que foi seu dia? Normal. O professor escuta muito isso. Se for menina, é o quê? Fala! Então vamos lá. Por que que geralmente a resposta é normal ou então ela é muito curta? Tudo bem, nada de novo. Porque você não está prestando atenção a ele. Você está com vários estímulos ao mesmo tempo, você está dirigindo, você está prestando atenção no trânsito, você está preocupado que você tem que deixar ele logo em casa, que você tem um compromisso logo em seguida, você está com pressa, você só perguntou por perguntar. Como é que eu faria então? Qual é o certo? Conte você um caso para ele. Conte como é que foi a sua manhã até ali, o que aconteceu de interessante, qualquer coisinha para ele. Interaja, aqueça essa conversa. Quando você estiver em casa, quando você estiver disponível, quando você estiver de frente para ele, refaça a pergunta. A resposta vai ser totalmente diferente. Porque você já quebrou o gelo lá atrás. Você já conseguiu fazer essa preparação, esse aquecimento, dizer, poxa, meu pai, minha mãe já introduziu um assunto, algo que aconteceu com ela, ou com ele, mas que agora é a minha vez. Então, são dicas, coisas muito simples, mas também muito interessantes. Se você estiver na condição de professor, de médico, de psicólogo, de dentista, de policial, você não vai conseguir dialogar com o seu filho. Você precisa sair desse status. Chega até ele, se aproxima, veja. Fica no mesmo nível. E se prepare para o que você vai ouvir. Porque tem coisas que hoje nos surpreendem. Tem ou não tem? Tem muita coisa que nós não queremos ouvir. Não vão tocar no assunto comigo. Eu falei, como assim? Porque eles não querem falar sobre o assunto. E isso tem acontecido quase todos os dias. Será que vocês, quando estão querendo dialogar, vocês estão prontos para ouvir de fato? O que vocês vão fazer com essa resposta? Porque os filhos de vocês, eles vão querer ter toda essa liberdade, querer compartilhar o que está acontecendo com eles, se houver uma reciprocidade do outro lado. Pode ser que você não entenda absolutamente nada do assunto. Qual seria a sua condição? Filho, vamos tentar resolver isso juntos? Tem umas perguntas que os pais estão fazendo aos filhos e que eles têm pavor da resposta. Principalmente no trato da sexualidade. Será que eu estou disposta a ouvir? Será que eu sei o que fazer com tal resposta? Qual é a solução para essa questão? Continua sendo seu filho. Com todas as questões, continua sendo seu filho. Tornando-se seres humanos em construção. O que é isso? Não tem imperfeição na gente. Será que seu filho também conhece os seus limites? Será que quando você chega para conversar com ele, dialogar com ele, que esse é o tema que nós vamos utilizar agora, quando você chega para dialogar com ele, o seu filho sabe dos seus limites? Sabe das suas preocupações? Das suas dificuldades? Ou os erros que você já cometeu anteriormente, como é que essas questões foram resolvidas, foram sanadas? Nós somos seres em construção. Vocês vão aprender todo dia, um pouquinho mais, com os filhos de vocês. E nenhum filho é igual ao outro.
É ou não é? Cada um tem a sua particularidade. E esse diálogo acontece de uma forma também particular. Se você tem mais do que um filho, crie situações para você sair com ele. Saia com um de cada vez. Faça coisas que aquele filho goste. Declare seu amor para ele, o seu cuidado, a sua atenção, a sua preocupação com ele. Se interesse pelas coisas que ele gosta. Entenda o que está se passando com ele. Ah, mas eu vou fazer isso com um só, mas o outro vai ficar com ciúme. Não, você vai avisar para ele que ele também vai ter o dia para você fazer algo com ele. Isso serve para as mães também. As mães também precisam ter esse momento com as filhas, com os filhos, de uma maneira diferente. Será que você sabe, se eu perguntar aqui, qual é o nome do grande amigo do seu filho? Todo mundo sabe? Os filhos tendem a falar de si revelando algo do amigo. Hoje meu amigo fez isso. Aconteceu alguma coisa lá na escola, é mesmo, filho? Com quem? Ah, foi um amigo meu, um colega meu hoje lá, fez isso, isso, isso. E aí você pergunta, mas quem é? Qual o nome desse amigo? Esse amigo vai aparecer em outro momento também, provavelmente. Não tem quando a gente vai fazer uma pergunta em determinados assuntos, a gente não quer, a gente acredita que não está se revelando, e a gente fala assim, eu tenho um amigo que aconteceu algo assim com ele, e eu me revelo naquela pessoa. As crianças não são diferentes, já vem desde aí que a gente faz isso. Porque eu vou falar de mim, eu nem conheço todo mundo, então eu digo que tem alguém. Né? Então, aí já é um ponto para você chegar. Chegue próximo, se interesse. Quando ele falar do amigo, pergunte pelo nome. Ah, é, filho, ele mora onde? Ah, e os pais, você conhece, você já viu? É muito importante. E tornarmos seres em construção. Nós não estamos prontos, nós não detemos todo o conhecimento, nós não sabemos de tudo, e nós não damos conta de resolver tudo, isso é o mais interessante. Mas juntos a gente encontra uma solução. E como pais, a gente precisa achar uma solução. Porque senão as consequências são muito graves. Sendo resilientes. Alguém poderia dizer para mim o que é que seja resiliente? Dá um exemplo de resiliência para nós. Está todo destruído, né? Está todo destruído. Como é que eu trago isso? Como é que eu levanto disso? Alguém mais? Resilientes. É porque resiliência é um tema já dos últimos 10 anos para mais, um pouquinho, que se fala, você tem que ser resiliente. Mas você é ser humano. E como você falou, você está todo moído, mas para fora você tem que mostrar que você está 100% inteiro. E muitos de nós vestimos essa máscara, aí, muitas vezes, para tentar demonstrar essa tranquilidade. E ela nem sempre a gente consegue fazer isso. Mas, por força das várias missões aí que todos têm, a gente acaba tendo que fingir que está 100%. E tá doente por dentro. Resilientes. Já perguntaram aos seus filhos como eles verdadeiramente se sentem? É outra pergunta de coragem também. Sentar com seu filho de frente para ele e perguntar, filho, como é que você está se sentindo? Frente a uma separação. Vamos pegar um exemplo que pode acontecer em qualquer situação, em qualquer sociedade, até também no nosso meio. São situações adversas que, na maioria das vezes, nós não queremos isso, nós não planejamos isso, nós não idealizamos isso, mas elas podem acontecer. Será que nós chegamos para os filhos e perguntamos como é que eles se sentem? Não é que a decisão deles vai mudar. Mas uma vez eles se revelando como é que eles se sentem,
A sua postura frente ao processo precisa mudar. Vocês conseguiram entender a diferença? Eu não posso deixar, não posso continuar nesse relacionamento. Mas eu posso tornar esse processo mais leve para o meu filho. Primeiro, porque esse casamento não é dele. É meu. Segundo, porque não deve ser ele o motivo da minha separação. Terceiro, eu preciso dar coragem para ele para essa nova fase. A minha postura vai ter que mudar com relação a ele. Então, perguntar como é que ele se sente, se ele está com medo, se ele está ansioso, se ele está preocupado, se ele está com raiva, se ele está entendendo, é extremamente importante. Eu peguei só um exemplo, tá, gente? Um exemplo. Mas perguntar para o filho como é que ele se sente é importante. Recentemente, tivemos notícias na mídia muito tristes, de 2 jovens, né, que culminou na morte de uma garota de 14 anos. Vocês sentaram com os filhos de vocês e falaram sobre o assunto? Alguém teve tempo? Alguém em algum momento, não precisa me responder, alguém em algum momento se perguntou, peraí, isso aconteceu, foi lá em Minas, não foi? Eu estou aqui, meu filho está aqui, está quietinho, está ali dentro do quarto, ali, ó. Quase nem sai de lá, está o dia todo lá. Isso nos interessa. Você entendeu o que aconteceu ali? Será que quem está assistindo está entendendo o que está acontecendo ali? É para ficar com medo de ir para a escola? Não, não é para ficar com medo de ir para a escola. Ah, eu vou ter medo de fazer amizade agora, eu não sei mais com quem eu estou me relacionando. É para a gente ter um pouco de cuidado. E existem pistas que a gente pode passar para os filhos da gente como é que eles vão perceber alguns comportamentos diferentes. Mas se eu também escuto aquilo ali, entrou aqui, saiu ali, eu acho que isso não tem nada a ver comigo, provavelmente também não tinha nada a ver com aquelas pessoas. Mas esse é um assunto para um outro momento. Os dias atuais. Vocês já se perguntaram que as crianças de hoje têm mais conhecimento do que as de antigamente? Uma criança de 7 anos hoje tem conhecimento que provavelmente nos séculos anteriores a criança estava lá brincando de boneca, ou de carrinho, bolinha de gude. E não tinha esse repertório todo que hoje tem. Vocês já se perguntaram também, por que tem uma necessidade tão grande de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo? Em algumas situações, somos nós que os induzimos. Você precisa ir para a escola no horário normal, quando você voltar, você vai fazer inglês, quando você chegar, você vai para o taekwondo, e quando você voltar, a gente vai, não sei fazer mais o quê, e quando você chegar, você vai estudar ainda um pouco, porque você tem dever para fazer, e tal hora você vai desligar tudo e vai dormir. Muitos de nós somos responsáveis por isso. Ah, Dilma, mas eu tenho preocupação com meu filho, eu preciso instruí-lo, eu preciso dar condições que eu não tive. É preciso dosar. E essa dosagem são vocês que vão refletir e vão ver qual é o momento que ele está tendo de interação, qual é o momento que ele tem com você. E diante de todas essas atribuições, qual é o momento que ele tem para ele. Porque, às vezes, as crianças têm aquelas que não vão te obedecer, você vai dizer que você gostaria que ele fosse isso, ele vai falar, não quero, vou ser outra coisa, então não vou ser nada. E tem aquele que vai fazer exatamente porque você quer. E ele tem uma grande responsabilidade desde pequeno, ele tem uma grande culpa dele não conseguir atingir os seus objetivos, dele de não corresponder às suas expectativas e muito mais. Isso tudo é sofrimento. Dosar. Eu só vou saber disso se eu dialogar com meu filho. Eu só vou saber disso se eu perguntar como é que ele se sente. E mais importante,
é se eu sair da minha condição e vir exatamente para esse lugar de uma pessoa também em construção. Então, vocês estão vendo que o primeiro assunto ele vai estar envolvido no nossa conversa o tempo inteiro. Por que tanto diagnósticos de mentes superativas? Aqui, nós não estamos falando das classificações, não, tá? Classicamente, lá, síndrome de hiperatividade ou de déficit de atenção. Nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de mentes superativadas, que é o que eu coloquei um pouquinho de exemplo para vocês anterior. São tantos estímulos, mas tantos estímulos que estamos recebendo, que, no final, nós estamos tão hiperativos, ativos, que as mentes não desligam. Porque estão tão aceleradas, dispersas e com dificuldades de aprendizagem. O que acontece com a nossa mente? Primeiro, as de hoje, elas querem fazer 1000 coisas para terem prazer. Qual que é o maior prazer das crianças, jovens e até alguns adultos ultimamente? Aquele celular, né? E o livro? Poucos. E se você tira o celular? Hoje é o primeiro castigo que se vê, tá, gente? Se você não fizer o que tem que ser feito, o que eu vou fazer com você? Eu vou tirar o celular. E é a morte para quem vai perder o celular. Vocês já tiveram que voltar, indo para algum lugar, porque esqueceu o celular do filho, ou o filho esqueceu o celular em casa? Alguém já teve que voltar? Não? Vocês estão de parabéns. Como é que é? Porque não vai desligar nunca, né? Pode até esquecer de colocar o sapato, trocar de roupa, de tomar banho, de fazer qualquer outra atividade, mas não vão esquecer o celular. E se tira o celular por algumas horas, eles entram em crises. Vocês não sabem as implicações que estavam nas escolas, até bem pouco tempo, com a proibição da entrada do celular ou do uso do celular na hora da aula. Tinham crianças que não conseguiam, achavam que estava faltando um pedaço deles. E quantos adultos não estão assim? Então, o que está acontecendo? Eu preciso de prazer. E o danado sabe dar prazer. As crianças de hoje não amam a solidão. Os jovens não vão ter condições de lidar com a solidão futuramente, se continuarem do jeito que estão. Nós que já temos um pouco de idade, a gente dá o reinado da gente para ficar um pouquinho sozinho. Dá ou não dá? Só eu? Quem deu aula o dia inteiro? Quem atendeu alguém o dia inteiro? Quem ouviu com barulho o dia inteiro? Quem teve que conviver o dia inteiro? E que quer um minutinho de paz, me deixa aqui agora quietinha, não pergunta nada, não me cobre nada, não fale nada comigo. Os jovens de hoje não conseguem. Não amam a solidão, não vão conseguir. Querem abolir o tédio de qualquer maneira. Chama para fazer uma atividade física, não gosta. Depois você vai falar para mim também, vocês vão ter vez de falar. Ó. Tá? Então, fissuras por redes sociais. Gente, fissura é mais do que vontade. Fissura, a gente já passou para o vício. Tem gente que tem que checar. Se chegou mensagem de 2 em 2 minutos. Se o telefone do outro lado der um sinal de mensagem, ele já confere se o dele também tem. É nesse nível. As mentes estão extremamente aceleradas, comprometidas com o aprendizado, cognitivamente
totalmente comprometidas, eles estão sem vontade nenhuma para a escola, sem perspectiva de futuro, é como se só o hoje existisse. E eu vou falar, isso não é só quando criança e adolescente, não. Tem muito adulto assim. Porque estão com a síndrome do pensamento acelerado. Mentes hiperansiosas, estimuladas no córtex cerebral. O córtex cerebral, é uma camada mais externa do cérebro, formada por uma complexa rede de neurônios e é responsável pelas funções extremamente importantes, as nossas funções cognitivas, que são, olha lá, o que todos esses estímulos comprometem. Memória, pensamento, aprendizagem, raciocínio e consciência. Também conhecido como substância cinzenta. Não é assim que a gente fala, usa a massa cinzenta do seu cérebro para fazer tal coisa. A gente utiliza isso. O córtex cerebral é fundamental para processamento de informações e para tomada de decisões. Se eu estou com a minha mente hiperativada, comprometida, desculpa aí, eu estou comprometendo as minhas funções cognitivas. Por que é necessário que a gente talvez fala e nem sabe por quê, qual é a finalidade, por que determinados horários, por exemplo, eu durmo 11 horas, por volta das 23 horas. Se eu estiver ao celular, ou dependendo do que eu estiver assistindo, que estiver hiperventilando, que eu estiver recebendo muita informação, que não me permite desligar logo, eu não vou simplesmente desligar esse equipamento, deitar e vou dormir logo em seguida. Nós que temos um pouquinho mais de idade, talvez tenhamos até essa facilidade. Mas os jovens de hoje, os adolescentes de hoje, eles precisam se desligar minimamente 1 hora antes de dormir. Eu estou com adolescentes que estão sendo encaminhados para a psiquiatria porque estão extremamente ansiosos, mente aceleradas, inseguros, com taquicardia, suor frio, medo, sinais de pânico, tristeza, uma tristeza que não tem causa, uma dificuldade de se socializar, com sinais de isolamento, e que ficam nas redes sociais até 1, 2 horas da manhã, e no outro dia tem que acordar, porque parece que todo mundo estuda pela parte da manhã. E aí ficam iguaizinhos aqueles zumbis em sala de aula, que não conseguem exatamente aprender. Aí a escola é desinteressante, o ensino não é atrativo. E aí vem para a gente com o quê? Estou com dificuldade de aprendizagem, minha memória não está funcionando, meus pensamentos estão acelerados. Nós estamos falando de mentes hiperansiosas. Nós estamos falando de mentes estimuladas por estímulos externos. E que tem jeito de se recuperar. Mas para isso vai causar um pouquinho de dor. Porque eu vou ter que reaprender. E fazer coisas que a gente fazia antes. Como é que era? Como é que foi as nossas infâncias? Nós não tínhamos todos esses estímulos aí, nós tínhamos estímulos totalmente diferentes. Mas até na hora que eu estiver dialogando com meu filho, eu não vou poder trazer tudo isso que eu tenho lá, que eu tenho de bagagem minha, e impor para ele. Eu posso aconselhá-lo a provar algumas coisas que eu vivenciei. Isso eu posso, não posso? Eu posso tentar mostrar para ele, porque a bola continua aí, a corda, a amarelinha, o peão. O que mais tem aí, gente? Está tudo aí. Quem é que usa isso hoje? Pois é. Quem é que à noite desliga tudo e pega um quebra-cabeça daqueles que a gente levava não sei quantos dias para montar e senta todo mundo lá e vai encontrar aquelas pecinhas desse tamaniquinho assim para a gente poder montar? Quem é que faz isso hoje?
E era maravilhoso poder esperar aquela hora depois do jantar, porque nós íamos montar o nosso quebra-cabeça. Então, eu não posso ficar dizendo para ele que a minha geração era melhor, que o que eu fazia era mais saudável, porque eu posso ter adoecido também no meio desse processo. Porque eu não preciso ter experiências tão traumáticas assim para adoecer. Alguns eventos podem me acertar de cheio. Então, quando eu não me mostro como um super-humano para ele, quando eu digo para ele que eu estou dialogando, eu falo também das minhas dificuldades, e que eu também estou nesse processo de construção, eu posso apontar essas coisas que são boas, que são saudáveis e que ainda funcionam. Isso é que é interessante. Mas, para isso, eu tenho que sair do meu status. E o que é que os pais querem fazer hoje? Seu celular é uma porcaria? Você não vai dar nada se você continuar nisso aí? E vocês, pais, têm uma grande responsabilidade com o futuro dos filhos. E nós temos o poder de abençoar. Mas as nossas palavras também têm peso. Se eu falo algo que machuca, se eu falo algo que faz uma cicatriz, um arrombo aí, eu crio um adulto cheio de traumas também. Então, dialogar é diferente. Eu mostro, eu apresento, eu ofereço. Eu digo, eu estou aqui mesmo. E é bem diferente. Quando que o córtex central se desenvolve? O córtex pré-frontal, a região mais evoluída do nosso cérebro, a região responsável pela nossa regulação emocional, começa a amadurecer a partir dos 3 a 4 anos de idade. E o cérebro só fica completamente maduro, gente, olha lá, por volta dos 25 anos de idade. Eu preciso tratar a criança como criança. Eu preciso encontrar essas dificuldades com meu filho e achar também soluções com ele. A linguagem permite a compreensão e a expressão. A memória armazena e recupera informações. O raciocínio permite a resolução de problemas e a tomada de decisões. Pensamento possibilita a formação de ideias novas e também de novos conceitos. A aprendizagem permite adquirir novos conhecimentos e habilidades. Se a sua mente estiver recebendo vários estímulos, superacelerada, sobrecarregada, você vai ter dificuldades com coisas que são extremamente valiosas para o nosso desenvolvimento. As nossas funções executivas. Tomada de decisão, avalie opções e escolha do melhor. Emoção. Regula as emoções e o comportamento social. É onde eu queria chegar com vocês. Se eu estou passando por todo aquele processo, com as minhas dificuldades, onde vai afetar as minhas emoções e o meu comportamento social, que é o que a gente quer falar um pouquinho agora para vocês. A inteligência permite a compreensão do mundo e a resolução de problemas, a personalidade, influencia a forma como interagimos com o mundo e com as outras pessoas. E o que nós mais temos hoje? Mendigos emocionais. Esse é o termo que a gente tem utilizado ultimamente para falar sobre situações que dificultam a nossa cognição. Pensamentos acelerados e a intoxicação digital. O que nós temos de mendigos emocionais? Pessoas que brigam, que necessitam de situações mínimas, gente, de mendigar emoções. Por que é importante que nós ensinamos os nossos filhos a identificar as nossas emoções? Todas as vezes que nós paramos na frente dos nossos filhos, que nós dialogamos com eles, que nós interessamos pelo que eles estão sentindo, nós estamos ensinando para eles a identificar as nossas emoções e também a identificar as emoções deles próprios.
Um dos maiores problemas com o bullying hoje, vocês sabiam que é porque quem pratica o bullying não sabe identificar as emoções do outro? Por isso que ele insiste, que ele machuca. Ele pode ver chorando, ele pode ver com a cara de dor, ele pode ouvir que para, mas ele não identifica as emoções dos outros. Por que nós temos que ensinar os nossos filhos a identificar? Primeiro, para que eles se abram para a gente, para dizer o que de fato está acontecendo com eles. Eles precisam confiar na gente. Qual vai ser o meu posicionamento? Eu vou ter um bom amadurecimento, uma boa resiliência, para eu trabalhar junto com ele para resolver o que vier de lá para cá. Estamos entendidos com relação a isso. Mas nós precisamos fazer com que eles identifiquem. Se o seu filho não sabe identificar quando você está triste, chateado, aborrecido, preocupado, com dor, com raiva, ele não vai saber fazer essa leitura no outro também. Por que nós se preocupamos mais quando os filhos são vítimas de alguma situação e nós não nos preocupamos quando os nossos filhos estão lá isolados, quietos e que não nos dão trabalho nenhum, aparentemente? Será que se eu perguntar para ele como é que ele sente, eu não poderia estar identificando também que tem algum pensamento que está disfuncional ali? Que talvez ele esteja fazendo uma leitura totalmente errônea de algum assunto? O caso que a gente citou um pouquinho antes, quando eu sento com meu filho, que eu pergunto, filho, você ouviu isso aqui? Não, pai, eu estava distraído aqui. Ah, então tá, eu vou repetir, vou procurar aqui a notícia, vamos ouvir junto aqui. Chama a atenção dele. Depois você vai perguntar para ele, filho, o que você entendeu? E se ele achar que aquela ação estava correta? Sabia que corre esse risco? É uma questão de interpretação. Ah, mas mereceu. Deve ter feito alguma coisa para merecer aquilo ali. Eu tenho que me preocupar com isso. Eu preciso saber se ele sabe identificar as emoções do outro. E mais do que isso, eu preciso saber se ele sabe identificar as próprias emoções. O que ele está sentindo naquela hora? Qual é a leitura que ele está fazendo naquela hora? Seu filho está lá isolado? Está quieto? Está triste? Não se socializa? Não tem amigos? Nem com vocês em casa consegue se interagir? Está normal, irmãos? Não está normal. Não está normal, alguma coisa está acontecendo e eu preciso chegar nele de algum jeito. A fala do paciente hoje, eu acredito que eles saibam sim, mas não vão ter coragem de me perguntar. Está pronto para falar. Está prontinho para falar o que está acontecendo. Mas ele ainda não achou uma escuta adequada, propícia, alguém que se interessa. Será que estão interessados mesmo em saber o que está acontecendo comigo? E depois que eu disser, o que eles vão fazer com essa informação? Ou melhor, o que vão fazer comigo? É extremamente importante ajudar os nossos filhos a identificar as emoções. De que forma que eles estão lidando com certos assuntos e como eles entendem para encontrar uma solução. Eu não posso me omitir disso. Eu preciso entender que ele precisa entender quais são as habilidades socioemocionais que nós temos que trabalhar mesmo. Olha lá, pensar sempre antes de agir. Aconteceu o estímulo. Eu não tenho que revidar já. Eu preciso pensar antes de eu agir aqui. Nós não ensinamos isso. Aprender a gerir frustrações. As crianças de hoje, os adolescentes de hoje, os jovens de hoje, não sabem lidar com frustrações. E nós vamos ser frustrados mais cedo ou mais tarde. Vamos ou não vamos? Quem aqui nunca sofreu uma frustração? Me diga como que fez para se blindar até agora.
Como é que a gente fica quando a gente é frustrado? Quem lembra aí de uma última frustração e que pode compartilhar? A de vocês faz tempo que tiveram, hein? Nem lembro mais dela. Debruçou sobre ele muitas horas? Todos que eu escrevo, eu me dedico. E nesse eu tinha uma expectativa de aprovação pelo tema e não foi aprovado. E aí é claro que você passa a ser hierarquizado, né? Que existe uma ordem. Então, o seu trabalho entra numa hierarquia e num ordenamento e você se vê num lugar diferente daquele das vagas. Então, você é colocado, né, no mundo ali, no seu espaço, dizendo, ó, você aqui é 10º lugar, são 8 vagas. Então, você tem que lidar com isso, né? Existe um ordenamento social, é assim que as coisas são feitas. Para quem passa é ótimo, para quem fica é péssimo. Acho que eu preferia, inclusive, ter ficado mais distante do que tão perto, né? Às vezes, bater na trave é ruim. Mas acho que a última foi essa, assim. Não é pessoal, é mais profissional, mas ainda assim afeta. Se você não tiver uma certa maturidade, se você não souber lidar um pouquinho com isso, passa pela cabeça de chutar o balde. É que a gente precisa coisificar, né? O que foi reprovado foi o projeto que eu escrevi naquele momento no tempo, dedicando o que eu podia, dado todo o resto que eu faço. Então, eu não fui reprovado. O projeto foi reprovado, aquela coisa que eu escrevi. Quando você aprende a pensar dessa maneira, facilita um pouco. Não diminui a frustração, mas pelo menos você se isola um pouco emocionalmente do olhar do outro, né? Você tira que você... Quando a gente se sente reprovado é muito pior. Mas quando um trabalho que você fez foi reprovado e você não chega à exaustão, que você não fez o melhor trabalho que você poderia. Você fez o melhor que você poderia, dada a circunstância. Naquele momento. Você tem tantas outras coisas para fazer, então isso eu acho que, de certa maneira, ajuda a passar por isso. Exatamente. Aí, se eu trago essa experiência para um filho, eu sei que ele vai ser frustrado em algum momento. Eu sei que ele vai sentir dor, que ele vai experimentar as perdas também. Então, ele vai experimentar o não. Ou então, espere, que nós vamos falar aqui daqui a pouco, que a gente precisa ensinar. Duvidar sempre dos pensamentos perturbadores. Lembra das mentes aceleradas? Vão aparecer N pensamentos perturbadores. Se eu sei como é que ele se sente, como é que ele pensa, eu já antecipo isso para ele. Eu já dialogo com ele, não, filho, peraí, não é assim não. Olha, é desse jeito, que se você fizer assim, e se a gente procurar uma ajuda aqui? E se eu for lá com você, se eu conversar com você, eu não sei qual é a demanda dele, mas eu só vou saber se eu tiver uma escuta para ele. Criticar ideias angustiantes, determinar estratégias. Eu não passei agora. De repente tem outra coisa que me interessa, que estava lá também no na outro degrauzinho da minha prateleira lá, e que eu posso lançar mão daquilo, e de uma forma mais suave, mais prazerosa. Porque até aquilo que é obrigatório para nós precisa ser prazeroso também. Então, nós temos que aprender a desenvolver isso. Ser o autor da sua própria história. Não é o outro que dita como é que eu vou ser, como é que eu tenho que ser. As crianças de hoje negociam qualquer coisa para ser amiga de alguém. Quem aqui está no ambiente escolar sabe disso. Eu escuto lá nos meus dias, mas fulana diz que não quer mais ser minha amiga. E é um sofrimento, irmãos. É um sofrimento tão grande, mas tão grande, que você olha assim e fica, meu Deus, eu não acredito. Mas está doendo, está sofrendo. E eu falei, você é capaz de fazer o quê? De negociar o quê para ter essa amizade de volta? Eu faço qualquer coisa. Olha o risco, meus irmãos. Se tem uma mentezinha ali do outro lado, hiperventilada, cheia de ideias ruins, e pede realmente para que faça alguma coisa para poder ser amigo de volta, vai fazer. Porque não tem estrutura. Não tem fundamentação. Não tem preparo. Porque você não sabe como é que ele se sente e como é que ele está entendendo o processo.
faz uma lista de qualidade dele, só depois aponta o que vai fazer para ajudar. O que você faz quando seu filho erra? Como é que a gente chega? Normalmente, vamos falar a verdade. Está certo ali o que eu falei? Você já chega arregaçando? Ah, Dilma, depende do que foi que ele fez. Era essa a resposta? Depende do que foi que ele fez. Você falar que ele quebrou um copo, não, filho, tudo bem, tem mais lá. Pega a xícara. Ah, vem lá, pega outra coisa lá e resolve. Mas se ele chegar e falar que pegou alguma coisa na escola. Então, faz uma lista de qualidades dele, primeiro filho. O que aconteceu? Você é um menino tão tranquilo, tão educado. É tão atencioso com todo mundo. Sempre faz o melhor. Traz. Eu sei que naquela hora você deve estar, né? Já está até com alguma coisa atrás, né, na mão, assim, para poder acertar, mas não deixou ele ver ainda. Mas se você primeiro trazer a lista de qualidades, de coisas que você percebe nele, e só depois você perguntar o que foi que deu errado. O que te levou a tal ação? Quer falar? É difícil, mas não é impossível. O meu caçula, quando tinha de 11 para 12 anos, eu cheguei do serviço, ele estava quieto dentro de casa. Ele vivia na quadra, jogando, bagunçando, ele estava quieto. Falei, o que aconteceu, filho? Nada não. Tem certeza? Está com dor de cabeça? Nada não. Deixei quieto. No outro dia, cheguei, ele estava também. Quietinho, lá no quarto, isolado. Está acontecendo, meu filho? Você vive na rua, vive jogando bola na quadra, o que está acontecendo? Mãe, já falei que não é nada. É porque eu quero ficar aqui. Então, tá bom. No terceiro dia, quando eu cheguei, ele estava do mesmo jeito. Eu falei, filho, aconteceu alguma coisa e eu quero saber. Eu quero te ajudar. Não, aconteceu sim, passa para mim. Aí eu passei as piores coisas. Se você machucou uma pessoa, se você pegou alguma coisa que não devia, se você fumou uma maconha, as coisas mais difíceis. Qualquer coisa. Se você roubou alguma coisa, pegou alguma coisa e roubou, que é roubo. Aí ele começou a chorar. Aí eu vi que estava sério. Aí ele começou a chorar, eu falei, vai, filho, se abre comigo. Eu sou a melhor pessoa para te ajudar. Qualquer uma dessas coisas que eu falei que você fez, eu vou estar do seu lado e vou te ajudar. Então, fala para mim. Ah, o meu amigo que estava jogando comigo me levou lá no canto para me fumar um cigarro de maconha. Eu falei, você fumou? Não, porque eu estou na igreja, mas eu fiquei com vergonha dele, e estou triste, porque eu não quero jogar bola com ele, porque queria que eu fumasse, ele disse que eu era covarde, que era só para... Eu falei, não, você fez certíssimo, mas você vai continuar sendo amigo dele. Leva ele para a igreja, convida, não sai fora dele, e eu estou feliz porque você rejeitou. É porque você aprendeu e você é um menino legal. Muito bem. Se ele tem uma boa base, ele vai lembrar. E quando a gente entrar na fase do espera, vocês vão ver como é que isso funciona direitinho. Não, geralmente nós cobramos demais, nos comparamos com situações e atitudes que pensamos ter vivências parecidas e acabamos por implantar janelas traumáticas em nossos filhos. Isso a gente já falou. Como é que a gente chega? Porque no meu tempo, o meu pai já teria me quebrado todo, já teria arrancado os meus dentes, teria me botado em cima do caroço de milho, teria... E aí ele começa a esbugalhar os olhos, a dizer, meu Deus, eu estou me imaginando já passando por tudo isso, e não vai rolar o diálogo. Mas se eu disser para ele que eu estou aqui, que nós vamos resolver juntos, mas que eu preciso saber o que está acontecendo, senão também eu não vou conseguir acessar, não vai acontecer. Como proteger a emoção dos nossos filhos? Qual é o maior erro dos pais? Essa eu vou deixar para vocês. Como é que eu ajudo ele a fortalecer as emoções dele, a identificar as emoções dele e a emoção dos outros?
Qual que é o maior erro dos pais que vocês acham hoje, como pais? Concordam com o irmão ali? Então vamos lá. É achar que o amor vai dar conta de tudo. É achar que amor dá tudo o que quer, na hora que quer. Por que que isso acontece nos nossos dias hoje? Os nossos pais não faziam isso não, tá, gente? Só os de vocês aqui, os mais da minha idade aqui, os pais faziam isso? Dava tudo que a gente queria, na hora que a gente queria? Pai, eu quero agora! Quem aqui podia fazer isso? Bater o pé lá e dizer que queria naquela hora e tinha que ser? Hã? Por que que os pais de hoje fazem? É simples. Nós não temos tempo. E nós queremos suprir a nossa falta. Nós temos culpas. Na realidade é essa, gente. A resposta certa é: nós temos culpa. Nós temos culpa porque temos que sair todos os dias de manhã, e às vezes os filhos nem acordou ainda, vocês têm que trabalhar. Vocês têm culpa que tem que fazer hora extra, porque o orçamento só dentro do horário normal não dá para quitar mais todas as responsabilidades que nós temos, porque você quer dar uma melhor escola para ele, você precisa ter um plano de saúde para ele, você precisa comprar aquele celular que ele tanto quer, você precisa tanta coisa, só que você está esquecendo que todas as vezes que você sai à caça, à busca dessas coisas, você se distancia dele também. E como é que eu chego? Ah, mãe, me dá um dinheiro aí que eu quero, estou precisando daquele tênis, estou precisando daquela roupa. Meus colegas têm, todo mundo tem aquela marca e eu não. Dilma, eu não tenho filhos, né? Não sou casada, não tenho filhos, mas tenho sobrinhos. E observo. Está né? lá mesmo, está no campo. E eu vejo também que uma das falhas, vamos dizer assim, que acontece, é que os pais também, com essa questão de querer dar tudo, né, para suprir a ausência, alguns vão além disso, que eu vejo que não querem ter a responsabilidade, o compromisso de ensinar. Entendeu? Eles vão além dessa questão da ausência. Entendeu? Muitos deles usam como pretexto: eu trabalho o dia todo, aí, tipo assim, não pode observar o filho, o que o filho está fazendo, deixando de fazer, entendeu? Mas isso é para fugir da responsabilidade que ele tem de educar, de criar um filho também. Porque dá trabalho. Ensinar dá trabalho, gasta tempo. Trabalho. E é uma apurrinhação, porque o menino, hoje em dia, as crianças, elas têm uma autonomia muito maior do que a que nós tínhamos, né? Então, quando você vai conversar com uma criança, ela te questiona. Mas e isso, assim, assim, assim? Então, ela vai querendo te dobrar, e se você não for mais sagaz do que ela, te dobra. Então, a gente precisa gastar tempo com isso, moldando o caráter dos nossos filhos. Quando a gente gasta tempo fazendo isso, a gente está moldando o caráter dos meninos. A gente investe tempo moldando o caráter deles, né? Isso é blindar as emoções deles. Eu e Valcomar temos 2 meninas adolescentes em casa. E uma é faladeira demais, a outra é quieta demais. Então, identificar as emoções, as duas têm muita dificuldade, porque uma atropela as coisas, atropela os próprios pensamentos, e a outra não consegue, ela se fecha tanto que ela não consegue identificar os seus sentimentos. Eu lembro que uma vez, nós chegamos numa situação assim, tão difícil, que ela estava num sofrimento tão grande, tinha acontecido alguma coisa, e era comigo o negócio. Eu chamei a atenção, eu fui dura. Então, ela sofreu demais com aquilo, a minha menina, e ela não conseguia nomear. Eu falei assim, então tá bom, eu vou sair do quarto e você vai pegar um papel e vai escrever para mim o que você está sentindo. Pronto. Saiu um negócio quilométrico, mas escreveu tudo que passou na cabecinha naquele momento, entendeu? Então, é uma forma da gente acessar aquele sentimento, compreender aquele sentimento, validar quando ele tiver que ser validado, reprimir quando ele tiver que ser reprimido, e conduzir a coisa da forma mais clara possível para a gente ter paz, senão a gente não consegue, não. Exatamente. No que a Cláudia falou, eu percebo assim, o medo
dos pais de hoje, dos mais jovens, né? Que tem filho pequeno. Eu vou citar um exemplo que não foi comigo, mas é verdade. Não foi comigo. Foi com um amigo meu mesmo. Filho não tem 6 meses, não, é uma colega que trabalha até na Guarda Municipal. Nós não íamos nem perceber. Uma colega que trabalha na Guarda Municipal, ela voltou agora a trabalhar, de Vila Velha. Aí ela falou assim comigo hoje, falou, Flávia, eu voltei a trabalhar. O menino tem 6 meses, eu estou com tanto medo. O medo do meu filho vai ficar com a mãe dela, dele sentir minha falta. Eu só falei com ela assim, olha só, ele vai sentir sua falta, mas você não precisa ficar com medo, você vai estar com ele daqui a tantas horas, a sua mãe vai levar ele, você falou, vai levá-lo aonde você trabalha para poder amamentar. Então, assim, o medo, não só do bebê de 6 meses, que é um bebê, tanto quanto o outro de 3, 4, 5 anos, o medo que os pais têm, eles acabam fazendo o quê? Fazendo com que dá presente. Supre, né? Não, eu vou dar um presente, eu vou super proteger, eu vou fazer isso. Então, assim, tem que realmente ter muito cuidado com isso. E outra coisa, Dilma, é que a gente tem na cabeça que a gente precisa dar aos filhos aquilo que a gente não teve. Então, a gente é muito movido por esse sentimento. Eu não tive, então vou fazer de tudo para que elas tenham. As necessidades delas são completamente distintas das nossas. Elas não têm as mesmas necessidades que nós tínhamos quando éramos crianças. Então, isso também é um outro erro que a gente comete. Precisa ouvi-los. Precisa ouvi-los. Então, olha lá. Como acompanhar a vida dos filhos com orientação? Amar de verdade é também dizer não e também saber. Espere, não é a sua vez. Irmãos, tem 2 palavrinhas que a gente precisa aprender a ensinar aos nossos filhos. Não é não. E você vai ter que ser muito convincente para poder explicar o não, porque o sim... Alguém, por acaso, volta quando fala assim, mãe, eu posso ir ali na rua? Pode. Alguém volta para perguntar por que você deixou? Já foi, né, assim? Quando você olha, você está lá na rua já brincando. Fala não para você ver. Quantas perguntas ele vai investir sobre você? Então, não precisa ser convencido, não tem uma justificativa. E precisa ser dito sim, mesmo quando você pode. Olha aqui que interessante. Ensinar para ele que ele deve esperar a vez dele. Talvez você pode trocar aquele celular dele na hora que ele está solicitando, mas se você olhou, viu que o celular está falando, está conseguindo mandar uma mensagenzinha, está ainda funcionando, segura mais um pouco. Adia a sensação de prazer dele. Quando você adia a sensação de prazer do seu filho, você está ensinando ele a lidar com a frustração. Por quê? O prazer, ele precisa ser imediato, eu tenho que satisfazer. Todo mundo tem um celular da marca X, do modelo X. Por que só eu tenho que ter isso aqui, pai? Porque esse é o celular que o seu pai pode te dar. Mas, futuramente... aí, nós já aprendemos aqui, tão bem colocado, por todos os outros que passaram antes de mim. Precisa chamar os filhos para fazer o orçamento doméstico. Tem que envolver ele. Tem filhos que não têm a noção da dificuldade que os pais estão passando, porque o desejo deles tem que ser realizado. A gente sabe de mães que ganham super pouco e que, às vezes, não tem nem um calçado para poder ir trabalhar, andam a pé distâncias horrorosas para poder não gastar o dinheiro com a passagem, mas não pode faltar para o filho. Ela não pode comprar aquilo que ela precisa, porque o filho tem que ter dinheiro para levar para a escola todos os dias, porque ele não pode sentir vergonha, porque ele está levando algo de casa para comer. É o que eu estava conversando aqui com o Leandro. É a condição hoje que nós temos, assim, um pouco mais de financeiro, que a gente atende, não só filho, às vezes até o neto também. Você entende? Até o neto. Porque antigamente, eu não pedia nada ao meu pai, porque eu sabia que meu pai não tinha condição, gente. Meu pai trabalhava numa loja para vender tecidos, vendia tecidos,
Foi 30 anos numa loja, mas, coitado, ele não tinha como me dar, às vezes, aquilo que eu precisasse de ter. Eu estudava na escola pública, meus irmãos também, e tem uma coisa, eu com 10 anos para 12 anos, eu vendia as coisas no mercado da Vila Rubi, porque tinha que me sustentar. E sustentar meu pai em casa também, porque cada um tinha uma obrigação. Um tinha obrigação de comprar um gás, de pagar o gás, o outro tinha obrigação de pagar uma conta de energia. Então, as coisas eram um pouco mais difíceis do que hoje. Hoje, a condição financeira de um pai hoje, pelo menos, parece que é bem melhor. Porque quando o filho pede, se fala que não, fala naquele momento, mas depois você começa a analisar, começa a fazer cálculo, e você acha que você tem condição, você vai e compra e dá. Sim. Deixa... É da desregulação emocional. Virou... Às vezes... Tem que adiantar aqui. Não, eu estou entendendo a colocação do irmão, porque eu tenho meus pais que também viveram assim, viveram no morro. Mamãe carregou lata d'água na cabeça, mamãe teve boneca de papelão, que eu nunca vi como era uma boneca de papelão, nem sei, entendeu? Então, realmente, hoje em dia, os pais têm condições de estão numa situação melhor, sim, mas eles não devem substituir isso, é isso, né, irmã? Se eu tô Os entendendo, afetos. pelos afetos, que é o que está acontecendo muito. Entendeu? É dar limites. Hoje em dia está muito assim, essa questão do limites não existe. Se você vai em audiências, entendeu? A minha irmã que estudou, né, direito e tudo, vai em audiências, a questão de medidas socioeducativas que são aplicadas nos adolescentes e jovens, o juiz fala, é porque tiveram pais que não deram limites aos seus filhos. O prazer imediato, ele quer Entendeu? agora, Então, ele vai ter. Se você isso não aí. der, ele vai arrumar um jeito de conseguir. Quer falar, Leandro? Os pais do passado não sofriam como os pais dessa geração. Para eles, bastava ter comida em casa. E aí, hoje, os tempos mudaram, então a gente sofre porque o filho não tem o baby reborn de R$3.000, essas coisas. E nós queremos que os filhos tenham o sucesso material muito maior do que o nosso. E por isso, despejamos atividades para que eles... você só vai ser feliz se você for médico de cirurgia estética. Não, estética. A profissão do top. No nosso tempo, Almir, nosso não, você é mais velho que eu. Os nossos pais, aos filhos bastava trabalhar. Se vai trabalhar, já é sucesso. Agora não, tem que ter a profissão do momento. E aí, frustrações. Se ele não está preparado para isso, se ele não tem uma boa regulação emocional, ele vai se frustrar ou vai ter medo de frustrar os desejos dos pais. Então, olha, adiar a satisfação do prazer não é crime. Então, o que nós estamos falando aqui? Necessidades são necessidades. Tá? Então, eu acredito que cada pai aqui é capaz de identificar as dificuldades, as necessidades que o filho tem que precisam ser supridas. Agora, nós estamos falando de adiar a satisfação do prazer. O seu tênis está bom, filho, então vamos esperar mais um pouquinho. Depois, se você viu, em outro momento, ele mereceu, ele está se esforçando, mas sem troca. Nós não podemos criar os nossos filhos, nos dias de hoje, dizendo para eles por barganha. Se você passar no Enem, eu vou te dar um carro. Irmãos, passar no Enem é obrigação dele. Se você está dando todas as condições possíveis para ele, é obrigação dele. Não, e tem mais. Se você fizer isso, eu vou te dar uma viagem para não sei mais o quê. Ah, sabe aquele celular de 15, 16 mil? Pois é. Eu ganho 3, mas eu vou dar um jeito, eu vou parcelar isso de quantas vezes for lá, mas eu vou te dar o celular. Irmãos, param de barganha. Nós precisamos identificar as emoções dos nossos filhos, nós temos que ajudá-los a proteger essas emoções, saber lidar com as frustrações, serem autores das suas próprias histórias e saberem ouvir um não e espere a sua vez. Eu vou fazer isso, nós vamos fazer isso. Quando você leva ele para a construção desse orçamento doméstico, você coloca lá para ele todas as suas despesas fixas,
Aquelas que não dá para negociar, que vocês sabem que o boleto chega todo mês mesmo e acabou, por que seus filhos não podem saber disso? Agora, a forma quando nós falamos disso é muito importante. Porque nós temos hoje crianças que têm medo de ficar pobre. Tem crianças que estão apavoradas. Olha, eu estou com medo, porque a gente vai passar fome. Os meus pais, se eles não conseguirem manter o emprego deles, a gente vai passar fome, a gente vai perder a nossa casa é financiada. Tem crianças que estão extremamente ansiosas e temerosas, porque isso é jogado para elas como também uma responsabilidade. Irmãos, a gente está ensinando aqui a compartilhar com eles. Filhos, nós vamos poupar, ó, nós temos tanto de receita, eu e sua mãe, a gente ganha tanto, nossa despesa é essa, a gente vai economizar nisso aqui, mas a gente vai poder sair, a gente vai poder tomar um sorvete, a gente vai poder pedir uma pizza. Jogue as coisas, fale da realidade, mas não transforme isso também num pesadelo. E quantas vezes, naquele medo também de não conseguir mais justificar que não pode, o que os pais falam? Nós vamos ter que fazer o quê? Eu vou ter que vender alguma coisa? Quais são as expressões que são usadas para dizer o não? Então, eu vou criar traumas, eu vou deixar desespero. Não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de que nós não podemos deixar de praticar o não e espere, nós vamos conseguir. Primeiro o dever, depois o prazer. Não e espere. Vale esperar nos dias de hoje? Você pede para esperar, depois se volta para eles, olha nos olhos, verdadeiramente se importa e escuta de fato o que ele está dizendo. Com o corre-corre de hoje, os pais não dialogam na espera e as crianças aprendem e desenvolvem estratégias próprias para conseguirem o que querem. O que a gente vê os escândalos nos supermercados, nas lojas, nos shoppings. As crianças gritam, as crianças batem nos pais, as crianças se jogam no chão, quebram tudo que tem na frente, e os pais, por vergonha, por falta de controle, acabam cedendo, às vezes até sem poder. Ou então, arrebentam a criança ali na frente da gente mesmo, porque estão desesperados também, e vão criar crianças, normalmente vão ser adultos, que provavelmente vão apresentar alguma dificuldade futuramente com relação a esses tipos de situações que futuramente enfrentarão com os filhos também. Ou vão ser muito permissivos, porque eu não tive, porque não deram para mim, eu vou ser muito permissiva, ou eu vou quebrar no pau também, e vou machucar, e vou tratar da mesma forma como eu recebi. Então, nós temos que proteger as emoções dos nossos filhos, de qualquer maneira. O que acontece quando você fala não ou espera? Olha lá, os gritos, os choros, os quebras, são estratégias. Se a criança conseguir isso no choro, ela tem várias etapas. Ela pede, você fala que não. Ela chora, você continua sustentando não. Ela se joga no chão, você continua sustentando não. Ela pega o que tem na frente e começa a quebrar. Você, por vergonha, cede, ela sabe fazer depois o caminho todinho, tá? Isso aí é notório. Ela vai fazer o percurso todinho de novo para fazer. Quando sai de casa, conversa, tenha postura firme. Ensine desde sempre. Nós vamos ao supermercado e não tenho dinheiro para comprar outra coisa, só posso comprar isso. Eu vou fazer um teste com vocês, tem que fazer desde os 2 anos de idade. Todo dia você fala a mesma coisa. E se a criança estiver em sofrimento, já criou aquele escândalo todo, não vale a pena você bater, espancar, machucar, ou fazer escândalos ali para que todo mundo assista. Você vai ter que acolher a criança naquela hora. Acolher a criança com sabedoria, acolher a dor dela, não quer dizer que você tem que ceder ao que ela está pedindo, mas vai ter que dar amor aí de qualquer maneira. Princípios da maturidade, não é não, espere é espere. Quando a criança está triste, frustrada, a gente precisa acolher. As explosões dos pais descontrolam as emoções dos filhos. O seu quebra-quebra, o seu estouro, a sua explosão vai descontrolar a emoção dos seus filhos. Ensine seus filhos a identificar as suas próprias emoções e da família. Assim saberão lidar com as emoções alheias. Ensina o que é irritado, o que é medo, o que é triste, o que é raiva, o que é ódio, para quando ele vê isso no rostinho de alguém, ele saber o que fazer.
O bullying é praticado por pessoas que não conseguem identificar as emoções alheias e insistem em praticar a dor no outro. Quem ensina empatia e simpatia ao filho, prepara-o para as adversidades. O que é simpatia? Todo mundo gosta de uma criança educada, de uma criança que conversa com todo mundo, não é assim? A gente para dar atenção, a gente quer saber mais dela. Então, é bom dia, obrigada, por favor, quer ajuda? A gente tem adulto hoje que se vê que o irmão está espalhando as cadeiras, que ele nem entra, ele fica lá fora. Aqui não tem isso não, tá, gente? É só em outros lugares. Mas está vendo que o irmão está limpando alguma coisa, não chega também não, vai lá dar uma voltinha, depois que acabou, chega. Mas seria interessante chegar e falar, irmão, está precisando de ajuda? Se eu ensinar a criança, ela vai ver isso. Alguém que vai precisar que alguém aperte o elevador, o botão do elevador, alguém que abre o portão, né? que cede o lugar. Gente, a gente não vê isso. Cadê a gente? Está onde? Nós estamos pensando no quê? Empatia é entender e compreender o sentimento do outro. A gente acredita muito que empatia é eu me colocar no lugar do outro. Empatia é eu entender e compreender o que o outro está sentindo. Quando a gente fala no bullying, ele não tem empatia. A pessoa que provoca o bullying, ela não consegue fazer essa leitura. Por isso que é tão sofrido para quem acaba sendo vítima. E a pessoa precisa ser muito bem administrada, olhada, porque o bullying tem feito muita coisa ruim, muitas vítimas. A criança sem limite tende ao isolamento e posterior sofrimento, porque se a criança não tem limite, a gente automaticamente se afasta dela. Isso é na escola, isso é no trabalho, é na igreja, é em qualquer outro lugar. A gente não sente aquele desejo de estar perto. E a gente faz o filho sofrer. Eu estou vendo isso, eu preciso chegar nele. Eu tenho que chegar nele. As gerações nem trabalham, nem estudam. Estudar, gente, não é trabalho. Tem uma parte aqui que eu quero trabalhar com vocês que eu acho muito interessante. Trabalho infantil é proibido, correto? Todo mundo aqui concorda? Trabalho infantil é proibido. Atividade doméstica não é proibido. Está amparado por lei. Vocês sabiam disso? Leandro deveria já saber, né? Todo mundo aqui já sabia? Que o trabalho doméstico é permitido e ainda é amparado por lei? Eu gosto muito de falar sobre isso. E a lei, vocês podem pesquisar depois, é a 10.406 do Código Civil. Olha que bacana. A lei do trabalho doméstico, da atividade doméstica, ela é amparada por lei. E ela diz o seguinte: sim, o Código Civil estipula que é dever dos pais, quanto aos filhos menores, exigir obediência, respeito e serviços próprios da sua idade e da sua condição. Os pais podem e devem ensinar e orientar os filhos a participarem nas tarefas domésticas, desde que adequadas à idade e à capacidade de cada um. O artigo 1634 estabelece que os pais têm o dever de prestar assistência material, moral e educacional aos filhos menores e que inclui a orientação para a realização de tarefas domésticas. Está no Código Civil. Por que os nossos filhos não podem fazer nada em casa? Por que o seu filho é um reizinho? E a sua filha, aquela princesinha que nunca tirou o copo do lugar? Irmãos, está amparado por lei, nós podemos fazer. Agora, nós temos que respeitar aqui a idade e a condição de cada um. Eu posso ensinar, eu posso lavar. Se ele não alcança ali a pia para lavar, eu vou botar aquele banquinho. Se ele não alcança ainda assim, eu vou dar um paninho, vou colocar aqui umas vasilhas que ele não vai deixar cair, ou se deixar cair não quebra, eu vou ensinar ele a enxugar. Irmãos, quando você disser para ele que está cansado, ele vai saber o que é isso. Quando ele vê você lá, chegando do serviço, nem troca de roupa direito, só arregaça as mangas, corre lá para a pia, e vai lá no quarto dele, pega aquele amontoado de coisa que ele levou para lá o dia inteiro, e usou, e sujou, e deixou lá para você, e você corre lá para recolher a roupa de cama dele, para trocar, para fazer, para acontecer. Você está descumprindo o que está aqui. Então, por que nós erramos tanto? A sua obrigação é só estudar.
você está fazendo errado. A sua obrigação é estudar e você vai parar a tal hora para você almoçar, depois você vai lavar todas as loucinhas que estão aqui que você sujou, ou aqui estavam. E que história é essa de pais e mães falar, você vai lá e lava só seu prato e o seu garfo que você sujou? Quem faz isso aqui? Vocês têm ideia do pecado que você está cometendo? Essa pessoa não vai valorizar você nunca. Como é que esse moço, esse rapaz, esse reizinho seu vai casar amanhã e vai poder ajudar a coitada da esposa dele, que tem que trabalhar tanto quanto ele? Exatamente, aí já começam os conflitos. Irmãos, a coisa é muito séria. Ah lá, ó, estipula que é dever dos pais quanto aos filhos menores essa obediência. Então, por que nós passamos por tanto sofrimento? Por que as gerações de hoje causam tantos problemas? E a gente diz que a gente perdeu o controle. Nós perdemos o controle aonde? Ali. Por que nós perdemos o controle? Porque nós desconhecemos que a gente pode e que é nosso dever orientar e ensinar. Então, tem muita coisa bacana. Olha lá, ó, ele vai saber que levar o copo, o prato, ou não sei mais o que, lá para dentro do quarto, dá trabalho para tirar, para lavar, para limpar. Quando ele vê você lá picando os legumes, ele automaticamente vai chegar do lado para te ajudar. Ele vai ligar para você para saber se é para tirar alguma coisa do congelador e depois colocá-la na pia para descongelar, para você poder fazer quando chegar. É você o responsável por isso. Então, nós temos que ver. Não é trabalho infantil. A participação dos filhos nas tarefas domésticas não configura trabalho infantil, pois é uma forma de educá-los, a ensiná-los a responsabilidades. A realização de tarefas domésticas deve ser adequada à idade, à capacidade de cada filho, evitando sobrecarga ou atividades que possam colocar em risco a saúde ou a segurança. Então, não estou dizendo aqui para colocar seu filho de 8 anos, de 5 anos, lá num fogão a gás, de 5 bocas, com panelas enormes, e que ele vai sozinho, sem nenhuma supervisão. Não é disso que nós estamos falando aqui. Vai ser respeitada a idade e a condição dele para poder fazer determinadas atividades. E que não configura trabalho infantil, que a partir de hoje nós não vamos mais dizer para os nossos filhos que a obrigação deles é só estudar. Você não precisa fazer nada. Pensa nele amanhã, como é que ele vai estar, quais são as condições, o que de fato ele precisa e como é que ele pode estar ajudando com isso. Tá? Então, temos que ter uma balança que dose afeto e também autoridade. Nós não podemos deixar de usar de autoridade com os nossos filhos de igual maneira com o afeto que nós apresentamos para ele. Dizemos que amamos, mas nós temos também o cuidado, a obrigação e o direito de proteger. Não podemos ser omissos. Amém? Ok. Obrigado, Dilma. Irmãos, nós queremos agradecer a Dilma. Temos certeza que o assunto é vasto, né? E há muitas coisas que a gente poderia ficar a noite inteira aqui ouvindo, porque aqui nós temos pais, temos avós, temos filhos, e esse assunto é importante para todos nós. Eu evitei fazer pergunta, mas eu também tinha umas perguntas, né? Algumas coisas assim que a gente observa. Aprendi também, porque eu cometo esse erro de falar com meu filho, não pode lavar só seu prato. Tornando ele egoísta, né? Pensar só no prato dele, mas não nos outros, né? Ou nas panelas que foram feitas a refeição que ele se alimentou. A gente aprende, né, irmãos? A gente aprende. E uma coisa assim é sobre a questão, né, quando você estava perguntando, assim, eu acho que hoje eu vejo nos pais assim, e isso preocupa muito, que é essa superproteção de não deixar os filhos passarem por nenhum tipo de frustração. Assim, e preparando os meninos para um mundo que não existe, né? Porque todos nós, né? Adonai citou ali as dele,
Eu fiquei muito frustrado quando eu fui reprovado 2 vezes tentando fazer autoescola. Eu estava me sentindo um burro dirigindo, pensando assim, gente, eu sou muito burro, não é possível. Quando eu deixava o carro morrer, assim, vergonha, o rapaz instrutor era bem mais novo que eu, pensando, olha a minha idade, né? O cara já me falou para não fazer isso e eu fiz de novo. Eu voltava para casa arrasado, me sentindo a pessoa mais burra do mundo por repetir os mesmos erros. Assim. Frustração, né? Que a gente tem que superar, tive que fazer de novo, tentar de novo. E hoje a gente assusta muito a forma como os pais estão hiperprotegendo os filhos. E é muito assustador a gente ver isso. A gente olha e a gente tem muito medo, né? Medo real de como vão ser esses meninos no futuro, assim, porque os pais, numa tentativa, a gente não, por vários mecanismos, né? E Samitiba tem um livro muito interessante que ele fala sobre esse mecanismo da culpa mesmo. Ele trabalha muito isso. Estão impedindo os filhos de ter experiências que vão colaborar com o amadurecimento deles, né? Eu lembro que eu apanhei dos meus colegas tudo uma vez saindo da escola. Isso não me tornou uma pessoa ruim, tudo. É da idade, assim, eu provoquei eles, eu ganhei uma bicicleta e ficava passando na frente deles, olhando, deixei ninguém andar, era uma monareta, e fiquei o dia inteiro andando naquela bicicleta, olhando para eles, assim. E no outro dia eles me pegaram na saída da escola, me empurraram, deram tapa, assim, normal, acontece, Hoje em dia, para os pais, isso é a morte, né? É a morte hoje. Vão lá com um revólver, quer matar todo mundo, né? Não quer deixar o filho apanhar. Na vida a gente apanha também, né? Eu já bati também, briguei 3 vezes, bati, mas apanhei também. Apanhei também na escola. Então, a gente fica preocupado, né, com essa hiperproteção, e os pais não aceitam opinião, né? Quando a gente tenta ajudar, muitos, né, tem os que são abertos, mas muitos não estão abertos para o diálogo, falam, não, meu filho eu educo do meu jeito. Era outra sociedade, né, outro tempo. Eu, uma vez jogando, assim, eu tinha um time lá em Eldorado, na época chamava Calabouço. Eu peguei o menino sem querer, fiz uma falta, eu era volante, e ele falou assim, vou te pegar, você está no meu bairro. Aí eu fiquei preocupado, mas eu tinha que me virar sozinho, não tinha ninguém ali. Pensei assim, caramba, esse rapaz está complicado para mim. Aí eu segurei a bola, segurei a bola perto dele, deixei ele me pegar. Aí ele falou, agora a gente está aqui, eu fiquei aliviado, agora acabou. Acabou aqui. As nossas experiências, né, irmãos, assim. Mas a gente agradece muito a Dilma por compartilhar aqui. O tempo é reduzido, né? É um assunto bom, a gente pode trabalhar numa escola dominical mais para frente também. A gente agradece muito, assim. Domingo, irmãos, a Dilma e o Osíris vão estar aqui conosco. E aí eles vão falar sobre famílias, experiências familiares, assim, e os dois vão falar juntos, assim, na escola dominical. Esse é um mês que a gente dedica à família, então, domingo de manhã eles vão estar aqui, vão compartilhar a experiência deles, a gente vai poder perguntar também, falar. É um momento de aprendizagem para todos nós. Lembrando que nós vamos encerrar na próxima quinta, né? Na próxima quinta vai estar conosco aqui, né, um delegado, que é chefe da Polícia Civil aqui do Estado, vai estar também compartilhando a experiência dele, que é muito importante para nós também, né? Esse caso dos meninos lá de Uberaba, eles são presbiterianos, não são, os dois? Porque às vezes a gente pensa que não vai acontecer no nosso meio, mas o menino que assassinou a menina, os dois são presbiterianos, de família presbiterianas. Numa escola particular. Isso, os dois presbiterianos. Não eram da mesma igreja presbiteriana, mas os dois são membros de igreja presbiteriana. E aí... Isso, então a gente pensa que não acontece, né? Mas é um alerta para todos nós, né?
Então vamos ficar em pé, irmãos, nós vamos orar, agradecer a Deus, né? Porque esse é um momento tão bom de aprendizagem para nós, né? Não tem escola para pais, né, irmãos? A gente aprende sendo pai, acertando, errando, mas é bom quando a gente ouve assim, e a gente tem uma oportunidade que os nossos pais não tiveram, né? De ouvir profissionais, né? A gente vive em outro mundo hoje, e não é mais o mesmo mundo, né? Não dá para trazer aquela realidade de trás para agora. Nós temos muito mais oportunidade de aprendizagem e a gente tem que usufruir e aproveitar essas oportunidades de crescimento, né, para todos nós. Deus, muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos pela vida da Dilma, pela sua vocação que ela exerce com seriedade, com competência, com dedicação. E pedimos que o Senhor renove as suas forças a cada dia, ó Deus, que o Senhor proteja a sua saúde mental, lidando, ó Deus, com tantos dramas pessoais de adolescentes, de jovens, de famílias, que o Senhor possa continuar abençoando a vida dela, do Osíris, que a bênção do Senhor seja grande sobre essa casa, que o Senhor cuide, ó Deus, da sua irmã, cuide também da saúde da sua mãe, ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre a filha do Osíris, sobre toda essa família, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade que tivemos aqui. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a contribuir uns com os outros, a sermos humildes, ó Deus, a sermos bons ouvintes, e nos ajude a lidar com as emoções dos nossos filhos. Nós os amamos e queremos, ó Deus, o melhor para a vida deles. Que o Senhor nos torne competentes, ó Deus, nesse exercício da nossa vocação como pais e mães. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Saúde.